Além de carnaval, praia e futebol. Na verdade, luto dia e noite para realizar meus sonhos. Jeitinho? Quando todo mundo acha que deu errado, eu vejo uma oportunidade. Esse é o meu jeitinho. É enfrentar obstáculos, mudanças e dificuldades. E acreditar que tudo vai dar certo. Porque eu trabalho até dar certo. Foi assim que eu ajudei a desenvolver milhares de empresas por todo o país. E é assim que eu vou continuar. Quem sou eu? Eu sou o brasileiro, sou a TOTUS, sou você. Boa tarde a todos, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu sou Jorge Sucari, sócio fundador e presidente da Abrasoftware, sou também vice-presidente do conselho da ABS. É um prazer estar fazendo a abertura aqui do evento, do ABS Software Conference 2020, no seu terceiro dia, com palestras super interessantes e relevantes para o momento que a gente está vivendo. Também um momento histórico para a ABS agora em setembro está completando 34 anos, né? São mais de 3 décadas de história, quando a gente começou em meados dos anos 80, reunindo um grupo de empresas de software. Nós tínhamos um índice de pirataria no Brasil superior a 90%, só para dar uma ideia para vocês de como era difícil operar naquele momento, uma indústria de software ainda incipiente, que carecia de um mercado mais regulado, marcos regulatórios. Aí a ABS passou a atuar no desenvolvimento da primeira lei de software, que datou ainda de 88, depois atuamos muito fortemente na lei de software mais atual, a 9609, que é de 1998, tivemos participação bastante ativa também na lei complementar 116, onde nós conseguimos incluir as principais atividades de software dentro da lista de serviços contemplados pela lei. Mais recentemente, uma atuação também muito forte na inclusão do nosso setor de TIC na desoneração da folha em 2011, que trouxe a possibilidade de abertura de algumas milhares de empregos para o setor. Estamos brigando agora esse ano, na verdade essa semana, pela derrubada do veto para continuidade da desoneração para o setor, para que a gente possa começar 2021 mantendo esses postos de trabalho, que vai ser muito importante para a retomada do país. Se a gente pegar a pauta também mais atual, a gente tem atuado muito na discussão da reforma tributária e os impactos negativos que ela trará para o setor, discussão da LGPD, a ABS lidera uma frente de mais de 80 entidades trabalhando em prol da implementação da lei de uma forma mais tranquila e mais adequada, com uma melhor adaptação das empresas nessa primeira fase, onde nós não vamos ter multas ainda, e a ABS tem sido reconhecida como líder desse movimento. E eu poderia enumerar aqui diversas outras ações que a gente fez ao longo da história. Mas um ponto que eu gostaria de destacar também é que a entidade, assim como as nossas empresas, nesses momentos de transformação, também tem se renovado. Nós estamos hoje com um novo posicionamento, Brasil Digital, menos desigual. Vocês devem ter acompanhado o vídeo que antecedeu a minha fala, apresentando a nova identidade visual da entidade. Eu convidaria a todos, desde segunda-feira, o nosso portal já está com essa nova comunicação visual, trazendo dinamismo, trazendo modernidade, que é o que o nosso setor, que é um setor tão pujante, precisa para ser representado. Aproveitando para falar de mercado, né, o nosso setor, como todos sabem, está entre os 10 maiores
mercados do mundo, já estivemos em posições melhores, caímos algumas posições em função dos desafios que nós tivemos no Brasil nos últimos anos, mas ainda assim o Brasil continua sendo bastante relevante. No ano passado, nós tivemos um crescimento do setor de TI de 10,5%, conforme dados publicados num estudo do mercado brasileiro de software, que a ABS publica anualmente com a parceria da IDC. Nós publicamos desde 2005, publicamos agora, esse estudo está disponível no nosso portal também para quem tiver interesse em acessar e ver mais dados. O nosso setor deve crescer esse ano num cenário otimista, algo em torno de 3%, 4% no Brasil, e a expectativa para o ano que vem é que a gente tenha um crescimento aí de 2 dígitos de novo, da ordem de 10%, muito puxado pelas novas tecnologias, inteligência artificial, IoT, machine learning, 5G, maior capacidade de processamento. Isso vai trazer inúmeras oportunidades para as empresas do setor, e a gente quer discutir muito isso nesse último dia do evento, essa transformação que as empresas precisam fazer, a importância do setor de tecnologia na economia como um todo, nessa penetração horizontal que a gente tem, influenciar os diversos setores da economia, para que a gente possa ter uma retomada mais pujante a partir do ano que vem. Eu não quero aqui ficar falando de futuro, porque a gente vai ter vários especialistas aí ao longo do dia tratando desse tema, que terão muito mais propriedade do que eu para falar sobre o assunto, mas eu queria, antes de encerrar, parabenizar a organização do evento, parabenizar a ABS, na pessoa do Rodolfo, Jamília, Anselmo. Queria agradecer muito o pessoal da The Shift, que fez o trabalho de curadoria do evento, está nos ajudando bastante, ajudou muito a enriquecer esse trabalho. Agradecer a Silvia Bassi, a Cristina De Luca, que nos ajudaram bastante nesse esforço de fazer um evento virtual, mas que continuasse sendo relevante, assim como foram as outras edições do ABS Software Conference. Queria agradecer também a Comarte pela organização, agradecer todos os colaboradores da ABS, e não podia deixar de agradecer você que está aí nos ouvindo, que está nos prestigiando com a sua audiência, e eu espero que vocês gostem do evento. Bom evento a todos. Eu queria chamar agora a Silvia Bassi, da The Shift, para falar um pouco da agenda aí para vocês e do que espera a gente aí ao longo do dia. Muito obrigado por enquanto, eu volto no final do evento. Silvia, a bola está com você. Obrigado, gente. Opa. Olá, pessoal, tudo bem? Obrigada, Jorge, pela apresentação. Está sendo um prazer grande fazer esse evento, está sendo muito divertido. Bom, eu sou a Silvia Bassi, como o Jorge falou, eu sou publisher da The Shift, que é uma plataforma de mídia que se dedica a cobrir o contexto da disrupção. E o nosso propósito é simplificar o acesso a informações complexas sobre o futuro dos negócios digitais. Esse é um ano complicado, se ele já era seminal, né? Já era super importante para começar a fazer as mudanças que essa década vai exigir. Com a pandemia ele se tornou ainda mais urgente, né? E a última coisa que a gente sabe que as empresas devem fazer é puxar o freio de mão nesse momento da inovação. Não pode, né? Ou então você vai comprometer não só 2021, como provavelmente o futuro da empresa. O evento foi dividido em 3 dias. O primeiro dia foi o Rethink, o segundo dia foi o Refresh, e hoje é o dia do Restart, né? E quando a gente fala de economia digital, o restart, ou o recomeço, ele é todo dia, né? A transformação digital não é uma coisa que acaba, ela é circular. Todo dia você tem o risco da sua empresa ser disruptada e, portanto, é preciso pensar em formas de matar o seu negócio antigo e trazer negócios novos antes que alguém o faça, né? Hoje é o dia de falar de empresas exponenciais, com o nosso convidado internacional, o Nick Davis, autor do livro Future Ready, falar de Data Driven Economy e dos dados que funcionam como bússola que orienta os negócios quando a ruptura é a única constante, e de plataformas e ecossistemas, porque a transformação digital não é um esporte solitário, é um esporte coletivo, né? Cada vez mais a transformação digital acontece em plataformas. Eu gostaria de convidar vocês a aproveitar muito a oportunidade. A gente tem palestrantes e participantes fantásticos que estão dividindo conhecimento muito precioso com a gente. Aproveitem, mandem perguntas, a gente está ao vivo, e essa é uma oportunidade que eu diria que é única. E para não enrolar muito e passar para frente, porque a gente quer ouvir o Nick, eu vou passar a palavra à Jamile, que é a nossa mestre de cerimônias, para a gente começar a conversa. Tenham um ótimo evento. Obrigada, Silvia. Obrigada, Jorge, pelas palavras. Boa tarde a todos e todas.
Sejam muito bem-vindos ao Albi Software Conference 2020, que terá como tema hoje, como a Silvia falou, Restart. Meu nome é Jamile Sabatini Marques, diretora de Inovação e Fomento da ABE, então vou conduzir o evento nessa conferência, hoje à tarde. Agora, passamos o vídeo da IBM, nosso patrocinador platino, e também o vídeo da TOTOS, como patrocinador expert. Por favor. Eu vou muito além de carnaval, praia e futebol. Na verdade, luto dia e noite para realizar meus sonhos. Jeitinho? Quando todo mundo acha que deu errado, eu vejo uma oportunidade. Esse é o meu jeitinho. É enfrentar obstáculos, mudanças e dificuldades. E acreditar que tudo vai dar certo. Porque eu trabalho até dar certo. Foi assim que eu ajudei a desenvolver milhares de empresas por todo o país. E é assim que eu vou continuar. Quem sou eu? Eu sou o brasileiro, sou a TOTOS, sou você. Bem, Clara, você passou as informações erradas para ele. Mais uma vez, agradecemos a parceria das empresas patrocinadoras para a viabilidade deste evento. Para este primeiro painel, quero convidar a Silvia Bassi, jornalista do The Shift, para fazer a moderação. Muito obrigada, Silvia. E agora tenho o prazer de anunciar o nosso keynote speaker da trilha Restart, o Sr. Nick Davis, professor na área de inovação corporativa da Singularity University e autor do livro Future Ready, que falará sobre empresas exponenciais em um modelo mental de liderança. Sr. Nick, agradeço imensamente pela sua participação. Ao final, teremos 15 minutos reservados para perguntas e respostas. Vocês podem enviar seus comentários e perguntas pelo chat. Por favor, Nick. Awesome. Well, thank you for having me. Muito obrigado, pessoal, por estarem aqui. Antes da gente começar, eu queria falar, eu não sei se eu vou conseguir dividir a minha tela. Muito obrigado por estar aqui. Meu nome é Nick Davis e eu sou o chair de inovação da Singularity University e eu sou autor também do Future is Ready. A gente vai falar um pouquinho sobre as estruturas, sobre frameworks do meu livro, a gente vai falar sobre conteúdo e vou tentar compartilhar alguns dos slides, enfim, para falar um pouquinho. Eu estou vendo essa grande oportunidade no mundo hoje, tenho visto isso acontecendo pelo mundo todo. As pessoas estão participando da Singularity e eu gosto de falar um pouco, né, sobre o futuro, e estou bem feliz porque a gente vai ter uma discussão, vai ter perguntas e respostas no final, e eu estou esperando que chegue logo esse momento. Eu não sei, parece que eu estou ouvindo que eu não vou poder compartilhar a minha tela por alguma razão, mas eu vou fazer de outro jeito, então. Uma das coisas mais importantes que eu vou falar hoje é quando a gente tem essa conversação, né, de disrupção, de restarting, uma das melhores ou primeiras versões que as pessoas, elas pensam em novas tecnologias, em novas estruturas, novos frameworks e novas ferramentas para que a gente consiga fazer essa disrupção, mas a gente vê também como é que a gente pensa. A gente tem essa coisa da nossa mentalidade, né? Como é que a gente vai começar? O que eu quero falar sobre
Isso, quer dizer, não tem um jeito assim de I'll pull up surfar. here with the images when we're technically able to do it. But I want you to Tentar mostrar como é que a gente faz, mas assim, como é que a gente visualiza isso? Muitas vezes a gente fala, né, sobre disrupção, ondas de disrupção, isso vai acontecer, e acontece com a gente, a onda parece que pega a gente, mas a gente não está pronto, sabe quando a gente toma aquele supetão? O que nós precisamos é, quando a gente vê a onda vem, a gente tem que ser o servidor, a gente tem que ser a operadora, a gente tem que criar a onda nós mesmos, não apenas, mas a gente tem que ser um surfista dessa onda que nós mesmos criamos, sabe? A gente tem que, enfim, dar aqueles cutbacks na onda e tudo mais, a gente tem que criar a onda e saber surfá-la muito bem, com todas as manobras. E como é que a gente se apresenta nessa onda? A gente chama isso de, assim, primeiro a gente tem que pensar naquilo, se adaptar, avaliar e se envolver. Tendo aquela mentalidade de 360 graus para a realidade de hoje, a gente tem que, assim, olhar ao nosso redor, para frente, para trás, e começar a falar, olha, eu tenho uma boa foto desse futuro, uma boa imagem, como é que eu posso colocar isso hoje em dia, como é que eu posso trabalhar nisso, eu vou mostrar exemplos sobre isso também. E para profundidade, deixa eu ver se eu consigo olhar aqui, parece que eu consigo dividir a tela. Parece que eu estou conseguindo, isso. O que vocês veem aqui tem esse framework, nessa estrutura. Quando a gente pensa nisso, a gente pensa em desaprender, reaprender e desafios a serem superados. Com essa ideia, né, que a gente nunca mais voltar ao novo normal, ou qual será o novo normal, não se sabe, né, o que vai acontecer. Não vai ser assim. Vai ser o quê? Um novo normal, mas não teremos a oportunidade de voltar para nada, ou voltar para o jeito que as coisas eram. Mas é uma boa oportunidade para a gente, né, resetar, recomeçar. E o valor é, por exemplo, cultivar isso. Eu vou dar alguns exemplos de como se cultivar valor. Essa coisa do impacto exponencial. Não é crescimento exponencial das tecnologias, mas o impacto crescendo de forma exponencial também. E como é que a gente participa nessa evolução das tecnologias? Como é que a gente entra nos problemas das pessoas? Como é que a gente vai surfar essa onda de novo? Eu quero falar sobre isso. Começando com o wonder, né, que é pensar. Quando a gente pensa assim, já tivemos essas conversas, né? Sempre se fala sobre futuro, tecnologia, onde é que começa? Para mim, é uma questão de ser visionário sobre o futuro e alinhar aquilo, tanto as partes dos stakeholders, as comunidades, as populações. Um exemplo que eu mostro aqui, o Taco Bell, a empresa Taco Bell. Eles estavam reimaginando o futuro, né? Como é que vai ser de agora em diante? Como é que vai ser esse novo modelo para Taco Bell? Quando a gente vê isso, é interessante para eles, para Taco Bell, quando eles pensam no framework, eles pensam novos pedidos online, deliveries, como é que vai ser mais rápido, mas é positivo para todos nós, não é só para Taco Bell. A gente pode pensar e falar assim, qual que será o novo modelo de negócios para nós? Como é que a gente está visualizando esse futuro? Como é que a gente visualiza os nossos novos ou os nossos clientes de sempre? E é isso que eu penso. Eu espero que nos Estados Unidos, por exemplo, o futuro dessas empresas de alimentação, veja, a gente coloca margens e margens de pessoas que elas estão querendo pedir comida online. Como é que vai ser esse futuro? Será que a gente vai entregar a comida para todo mundo? Vai ser delivery para sempre agora? Ninguém mais vai no lugar pegar? As pessoas estão com fome, como é que a gente vai para o mundo todo entregando comida? Será que a gente tem que pensar, a gente tem que planejar agora e assim mudar para esse novo modelo da forma mais rápida? A gente pensa nessa coisa de abraçar as novas tecnologias, né? Como é que acontece isso? Existem mudanças no mercado e tem essas disrupções que estão acontecendo e que as empresas que tinham a questão digital já, elas estão mudando mesmo assim para novos modelos, novas formas de fazer as coisas. Alguns desses varejistas grandes, eu tenho um exemplo aqui dessa empresa grande americana chamada Target, que é uma grande empresa varejista, e eles estão surfando nessa onda, não é? Como é que a disrupção chegou neles, mas eles já estavam prontos a fazer isso, porque eles estavam já fazendo muito negócio online, etc. Claro que
Eles, obviamente, têm que pensar sempre em todo o setor de segurança, mas, assim, eu sempre comprei online da Target, mas agora eles estão melhores ainda. Então, para o consumidor, para o cliente, é melhor ainda. É uma melhor experiência para o cliente, está tendo toda essa conversão. Uma das coisas importantes também, é uma categoria importante, como é que a gente gerencia essa diferença entre hoje e o futuro? A gente faz previsões para o futuro, mas não dá para saber certinho como é que vai acontecer, mas é importante ter uma conversa com nós mesmos e também com os executivos importantes das nossas áreas. Quais serão as coisas mais importantes a fazer no futuro? Como é que a gente pensa? Como é que a gente pensa em fazer isso? É um exemplo interessante. Por exemplo, tem uma cadeia importantíssima de restaurantes nos Estados Unidos, que é a Buffalo Wild Wings, e eles estão fazendo aquela coisa de online gaming, né, de jogos online, como se fosse uma nova, sei lá, essa nova categoria, e eles querem trazer essa liga de campeões, etc., para os restaurantes. Já pensou? As pessoas estão lá, as pessoas são super gamers, né, e elas vão aonde? Elas vão no restaurante e vão poder continuar jogando seus computer games. Imagina, todo mundo vai estar ali de fone, jogando no restaurante, tendo essa experiência legal de, no restaurante, poderem estar participando desses games aí com grandes ligas de esportes importantes. Como é que a gente pensa nisso no futuro? Como é que a gente vai trazer isso para hoje e começar, então, a gerenciar essas novas experiências que queremos fornecer para os nossos clientes, para os nossos consumidores? A gente vê isso como, por exemplo, o pessoal da Tesla, o que eles estão fazendo? Eles acreditam que é o futuro que vai, eles acreditam que nesse futuro que eles estão trazendo, e eles já imaginaram aquele futuro antes, estão gerenciando muito bem esse futuro que eles imaginaram, e agora, muitas vezes os mercados não estão prontos para os produtos da Tesla, não é? Mas eles estão rodando as coisas na plataforma deles e tudo mais, e eles estão o quê? Motivando essas coisas a acontecerem no futuro, porque eles já estavam planejando isso antes, e de forma que a gente perceba como eles estão sendo bem-sucedidos. Agora, falando um pouquinho sobre adaptar. Lembra que eu falei sobre desaprender, reaprender, novas perspectivas? Isso é parte da conversa também. Uma coisa importante aqui é a questão das tendências, né? De ser tendencioso, quais são as tendências, o que acontece. Isso é uma parte importante no mundo todo hoje em dia. Tem muito papo sobre isso, diversidade, igualdade, coisas diferentes, assim, a inteligência artificial, será que é capaz de cobrir isso? Em alguns casos sim, em alguns casos não. Muitas vezes a inteligência artificial ela acaba amplificando essas coisas tendenciosas, esses vieses, né, que às vezes a gente tenta eliminar, enfim, mas a gente não pode dizer, pensando na parte do varejo, a gente já viu muita pesquisa acontecendo, onde a gente coloca a inteligência artificial para isso, e dependendo do que você coloca dentro do modelo de inteligência artificial, muitas informações voltam para a gente em coisas que, infelizmente, acabam criando mais viés, não é? Fica mais tendencioso ainda, a gente não estava querendo aquilo. Um exemplo em particular, muitas vezes eles combinam coisas com peças com a inteligência artificial, que acaba voltando, onde indivíduos seriam mais importantes, eles teriam mais jeito para fazer aquilo mais do que a máquina, mas muitas vezes o que acontece no final das contas é que o IA, a inteligência artificial, acabou atrapalhando do que ajudando, ou seja, são coisas importantes a serem discutidas ainda. Na parte de aprendizado, como eu falei antes, tem que se reconhecer os conceitos, esclarecer, ou seja, desaprender para reaprender. Alguns exemplos que a Google tem feito, alguns meses atrás, na verdade, por exemplo, para conseguir um certificado da Google é como estudar por 4 anos para receber um diploma. Quando você pensa em capacitar e conseguir mais capacidades, né, a questão de skills, é importante porque, assim, em lugares que a gente entende as tecnologias é fácil, a gente sabe o que vai acontecer no futuro, mas a gente tem essa demanda, a gente precisa sempre se qualificar para os nossos futuros trabalhos. E então conseguir se qualificar pelo Google é, assim, bem
importante, bem diferente. É legal que você pare um pouquinho e fale assim, deixa eu desaprender isso aqui, deixa eu voltar para trás um pouquinho, dar uns passos para trás para reaprender coisas ou aprender coisas melhores e me qualificar ainda mais. Novas perspectivas é um exemplo engraçado que eu encontrei, porque são campanhas de marketing, perspectivas, comportamentos. A Clorox tem feito isso, né? E campanhas publicitárias enormes. A gente está, obviamente, num mundo bem louco, né? De TikTok, mídia social, redes sociais, Instagram, tudo acontecendo. Como é que a gente faz o marketing para os nossos clientes em potencial de uma forma totalmente diferente? E isso aí está rodando de uma forma tão rápida, não é? E a gente fez, a gente está usando novas realidades e essas novas ferramentas. É importante que a gente não se esqueça, não é, de Instagram, de todas essas novas plataformas, esses novos lugares, porque existem grupos totalmente novos de clientes. E são peças importantes. Eu acho que isso é desafiador. É muito legal mudar o jeito de se falar. Lembra que a gente fazia marketing através de e-mail e tudo mais? Não é mais assim. Sabemos disso. A gente tem que se modernizar, tem maneiras super legais de fazer isso com novas perspectivas. E sobre a questão de valor, falando sobre diversidade e mutualidade, parceiros diversos. Quando a gente fala em diversidade de maneiras muito diferentes, né? Já se falou, claro, tem a perspectiva das pessoas, não é? Sobre diversidade, e sobre as parcerias. Como é que a gente procura parcerias, ou parcerias que a gente quer destacar? Um exemplo que temos aqui é sobre a Universal Studios e a Microsoft, e tem muito esforço acontecendo, porque tem gráficos malucos, né, que a gente vê toda essa parte de design gráfico que acontece nos filmes de hoje em dia e tudo mais. O machine learning, por exemplo, eu acho que, como provedor de serviços, o que eu quero fazer? Eu quero veja que a Microsoft, ela tem uma inteligência artificial, elas estão assim num padrão altíssimo, mas quem na sua organização, obviamente não quem é que vai te dar mais capacidade ou mais qualificação para chegar nesse futuro melhor, que vai te alavancar mais para frente? Falando sobre mutualismo. Mutualismo é super legal. E o que eu faço é o seguinte, na tecnologia, considerando as decisões que você fez para o benefício de todos, tem um tempo no mundo que as organizações geralmente são boas, a gente tem, claro, um bom retorno sobre o investimento e a gente está feliz, está tendo boas oportunidades, e que bom. Isso vai nos trazer muito retorno, vai trazer, obviamente, dinheiro para os acionistas. Mas acho que esses dias já estão passados. A gente vê as organizações acontecendo. O que acontece? Existe um tempo, agora, nós temos que considerar o que não é apenas bom para nós e para a empresa, mas para o mundo como um todo, as comunidades como um todo, para o meio ambiente como um todo. A gente está requalificando as pessoas, porque as pessoas estão, obviamente, sendo treinadas para entrar na força de trabalho e estão tendo um papel importantíssimo para fazer isso. E o que eu gosto de destacar, que é à direita, é a tecnologia que eu estou trabalhando agora, que é o Red Skill. O que a gente está fazendo aqui? Eu acho que isso é bem interessante. É fazer uma combinação, né, fazer um match com as pessoas que estão procurando se qualificar, com pessoas que estão antes ainda de fazer o seu programa de graduação. Ou seja, quais são as necessidades mesmo que essas pessoas estão procurando quando elas estão estudando para se qualificar? Porque os empregos, os trabalhos está tendo a disrupção, a realidade aumentada está chegando, nós temos inteligência artificial crescendo. Sim, nós precisamos, obviamente, nos qualificar. Mas como é que você faz isso? Quando você pensa, como é que você deixa claro, quer dizer, que o chefe de família, a chefe de família de fato, pode se qualificar de uma forma a trazer coisas melhores para sua própria família, para prover para sua própria família. São coisas que são problemas de vida real. É uma tecnologia que está sendo construída e como é que nós podemos fazer o seguinte, e agora? Como é que nós podemos fazer isso?
E, veja, não significa que nós não vamos ganhar dinheiro com isso, mas o que significa é o seguinte, você está pensando em tudo isso antes de começar, que antigamente não era assim, as coisas iam acontecendo, agora pensa assim, tudo antes de se começar. Tem uma estratégia que se chama Google Loop, e se fala em ação, estratégias que são feitas antes de se lançar. O John Bowie, ele criou isso, mas é interessante porque é uma forma de velocidade totalmente diferente. Quão rápido, quão ágeis podemos ser? Como é que a gente faz isso de uma forma mais rápida? Veja, nesses dias, tudo anda tão rápido, tão rapidamente, e a gente tem que estar assim, tipo, antes da curva, antes da onda, a gente tem que prever isso antes mesmo de começar. Eu acho que tendo essa capacidade de observar as disrupções chegando, a tecnologia que está aí, e a velocidade de tomar decisões para isso é gigante. Por exemplo, o exemplo que eu tenho aqui é da Universal Pictures, né, dos estúdios, e eles estão soltando os filmes, assim, tipo, sob medida, sabe? Daqui a pouco você vê features, assim, filmes que estão sendo lançados em alguns dias, e todo esse conteúdo, ele estava lá. Na verdade, estava sentadinho ali, esperando na gaveta, para que troquem para aquilo que está sob medida. Por quê? Porque eles querem deixar disponíveis esses filmes que estão tendo mais demanda. É interessante isso. E isso é disrupção. Como é que a gente tem que tomar uma decisão tão rápida de mudar? Lembrando que temos que estar além da onda, né, à frente da onda, para ter tempo de mudar rapidamente. E a questão de evolução. Como é que a gente evolui? Mudanças de motivação. A gente sabe que vai acontecer, mas a gente, obviamente, tem que, como eu falei de novo da onda, a gente não tem que só saber criar a onda, mas temos que saber surfar essa onda. Tem novos modelos agora de entregas, modelos de remessas, métodos de remessa. Claro que eu reconheço que o exemplo aqui, a Walmart, na verdade, ela não é a primeirona, ela é a segunda a fazer isso, mas eles estão mudando muito. Mas pensando, eu gostei de pôr o Walmart como exemplo, porque como é que a gente entra no mercado e reconhece que o cliente quer um novo modelo para se engajar com você? Eles estão falando, estamos aqui, isso está funcionando bem, mas está funcionando bastante melhor para o nosso concorrente, então como é que a gente consegue fazer isso? E enquanto a gente faz isso, será que você faz isso, você oferece seu serviço de acordo com os recursos que você tem, com novos features? Não importa como se faz, mas o importante é mudar pela mudança, procurar pela mudança e, de fato, chegar antes dela e conseguir aí entregar respostas, entregar formas de satisfazer, enfim, os clientes. Obviamente, eu sou da Singularity University, né, vamos falar sobre tecnologia. A tecnologia cresceu de forma exponencial, sabemos que as tecnologias, nossa, é muita coisa acontecendo. Basicamente, as tecnologias, elas estão nos rodeando, estão aumentando de uma forma, elas estão menores, mais baratas, por toda parte, sabemos disso. E imagina, de centenas de dólares agora virou $2, e isso está acontecendo todo dia. Eu sempre falo com o meu time, não é? A gente tem que estar sempre, temos que construir as tecnologias de uma forma cada vez mais alavancada. A gente usa a inteligência artificial, a gente explica para essas organizações, para essas empresas, que elas têm que sempre tomar melhores decisões com toda a questão de dados, privacidade, segurança. Não importa qual é o problema, ele tem que ser, obviamente, solucionado pela tecnologia. As pessoas estão falando, não estou gostando muito de IA, não gosto muito da questão de dados, mas escuta, se eles não estão com essa tecnologia avançada,
se não derem um bom alavancamento na sua tecnologia, eles não vão conseguir chegar a lugar nenhum, porque as tecnologias mudam muito rapidamente. Mesmo se o mercado está pronto para receber, se você não construir ou não projetar tecnologias importantes para chegar naquele mercado, você não vai conseguir. A sua empresa não vai conseguir. Tem muita gente que está ainda relutante, elas não estão conseguindo seguir aí o fluxo rápido. Eu vou parar por aqui. Eu acho que eu tenho aqui uns 15 minutos para responder perguntas, não é? E eu gostaria de... Eu quero parar de dividir a minha tela e vamos esperar, então, pelas perguntas. Nick, olá, tudo bem? Obrigada pela sua apresentação. Eu tô falando em português e alguém deve estar traduzindo para você aí, então espero que estejam traduzindo mais rápido do que eu consiga falar. Nessa sua apresentação, você falou algumas coisas que são importantes, todas são importantes, mas uma coisa que me chamou a atenção foi a necessidade da empresa aprender, desaprender e reaprender. Né? O que é mais importante desaprendermos nesse momento? Hi, Nick. Nick, can you hear me? I can hear you wonderfully. Hi, this is Amanda. I am one of the interpreters. You need to click on the English button, on the interpretation button. You see a little globe in the lower bar. Then you will listen to the simultaneous translation. Otherwise, it is not possible. All right? Now I have it. Okay. Okay. Simone, can you make a test? I can hear Posso you now. falar em inglês? Great. Thanks. Ok. Ok, Nick, agora você consegue me ouvir? Ok. Nick, obrigada pela sua apresentação, foi ótima. Você abordou um monte de coisas bacanas, mas uma das coisas que me chamou a atenção foi quando você menciona a questão de que, ao pensar futuro, em contraposição com o que a gente está vivenciando hoje, é preciso aprender, desaprender e reaprender. Nesse momento, o que é mais importante desaprender? Yeah, I think for me right now. Eu acho que para mim agora é o seguinte: é importante desaprender todas as nossas suposições, sabe? Tudo aquilo, todas as tendências, os vieses, tudo aquilo que a gente pensou antes, porque, como, por exemplo, a questão de banking e tudo mais, nesse setor financeiro. Mas, assim, para mim, quando sou uma pessoa tecnológica, né? Uso tecnologia o tempo todo e eu tento fazer serviços sociais. Por exemplo, eu quero compartilhar ou doar comida para as pessoas. São 40 anos, não é, na indústria, no setor, e o que a gente aprendeu bem rápido é que todas as nossas suposições preliminares foram quebradas. A gente tem que voltar, desaprender todo aquele jeito que a gente fazia as coisas, não é? E como é que a gente vai trazer comida para as pessoas, ou levar comida para as pessoas? Como é que a gente vai fazer com que as pessoas alimentem suas famílias? A gente tem que fazer isso, porque para mim, por exemplo, os exemplos de agora, desaprender o modelo e como o delivery da Amazon, como é que a gente fez? Um indivíduo que está com fome, como é que a gente traz comida ou leva comida em 2 horas para essa pessoa? Se a pessoa pediu comida, como é que a gente faz? Isso aí, nunca se ouvia isso antes, não é? E eu tenho que fazer, eu tenho que desaprender e reaprender uma forma de fazer isso, mas é claro que a gente, enquanto em setor, enquanto empresas, tem formas melhores de se fazer a coisa, quer dizer, coisas que não fazem mais sentido, elas têm que ser deixadas de lado rapidamente. Tem gente que faz coisas maravilhosamente bem, mas tem que deixar para lá e refazer. A gente tem que se perguntar a nós mesmos o que a gente tem que parar de fazer. Esse é um dos pontos. A gente tem que aprender a fazer perguntas difíceis. E como diz você, a gente tem que procurar a mudança de forma proativa e fazer ela acontecer antes que ela aconteça feita por outras pessoas.
Quando a gente olha para o cenário, a gente ainda vê empresas que têm lucros, que estão relativamente confortáveis no mercado, com grande dificuldade de achar que vão desaparecer. E que, portanto, tem grande dificuldade de pensar a mudança de forma proativa. Qual é o seu conselho para esse tipo de liderança? Yeah, there's a notion, I think it was from a Harvard Uma article. noção que é fundamental, foi falado em Harvard um tempo atrás, e veio, como é que se cria, né? Isso, a gente estava falando sobre isso. Eu diria que se você seguir essa onda que eu estava falando no começo, eu suporia que sempre tem uma onda atrás de você para, tipo, te dar um tombo. Não interessa, você pode ser o número 1, você é líder de mercado, você é o top, tá? Top primeiro. Se alguma coisa vem para te fazer uma disrupção, tá chegando. Esse tsunami vai vir. E se você esperar para surfar quando a onda já está em você, veja que a velocidade exponencial é muito rápido. Você não consegue correr e conseguir pegar. Já está lá. Você tem que já estar fazendo. E as pessoas me perguntam, qual que é o momento certo para investir em... Veja, a economia não está pronta. A economia não está pronta, nunca estará. Mas se você está no setor financeiro, né? Ou seguros, você está usando muitos dados. Quer dizer, você tem que pensar em ficar cada vez mais smart, cada vez mais inteligente e rápido, porque quando aquilo te bate, você já tem que estar surfando. Mesma coisa. Todo mundo fala desses bots, sei lá, vamos esperar para ver, sabe, esse povo que está confortável? Vai chegar, vai te pegar. E a pergunta é quando, mas interessa, já tem que ter aquela capacidade, aquela habilidade de entrar. Não é? Não importa se você está já economicamente, financeiramente super bem. Não, tem que sempre pensar que aquilo vai bater em você. Esse é o grande ponto. Quando você fala em disrupção, uma das questões de mudança, uma das questões que eu acho que também está muito em sintonia com o que está sendo discutido hoje no mundo inteiro, é o fato de que a empresa não está sozinha no mundo, e a mudança que ela faz precisa impactar para muito além dos seus stakeholders tradicionais. Isso inclui uma visão muito clara de que é necessário retreinar ou treinar para novas competências pessoas que perderiam os seus empregos para continuar relevantes na nova economia. Do seu ponto de vista, isso deve ser feito, pode ser feito por qualquer tipo de empresa? Eu acho que sim, na maior parte das vezes sim, porque eu gosto de ser positivo nisso, mas eu vou te dar 2 jeitos para responder isso. O positivo seria assim, quando você acredita que vai ter um monte de trabalhos criados, não importa, mesmo com a disrupção, mas a gente tem que pensar que existem trabalhos que serão mais bem pagos. Por exemplo, eu estou aqui em Ohio, né? E o top job em Ohio é motorista de caminhão, cara. Motorista de caminhão, né? Veja, esse emprego vai cair no futuro, sei lá, vai virar outra coisa. Mas onde é que a gente começa a recapacitar essas pessoas, a retreinar os motoristas de caminhão? O que eles querem fazer? O que eles vão poder fazer? Não é assim, agora eu sou motorista de caminhão, tenho feito isso há anos, isso é ótimo, mas agora eu tenho que virar uma outra coisa. Veja, claro que indivíduos estão procurando carreiras, mas muitas das pessoas, elas vão ter que pensar em outras coisas totalmente, né? Vão ter que pensar em outras tendências, vão precisar de capacidade técnica, vão precisar estudar, por exemplo, o setor de supermercados. Os caixas não vão ser necessários, já sabemos que os caixas já não estão sendo mais... eles não estão tirando os caixas de uma vez só, eles estão aos poucos, né, tirando. Você está vendo aquelas linhas, assim, onde as pessoas
que não precisam mais, que elas estão checando suas próprias mercadorias sem o caixa, não é? Mas esses caixas, eles podem ser retreinados a serem entregadores, assim, de compras que as pessoas pedem em casa. Eu acho que a inteligência artificial, com a inteligência artificial, muitos empregos novos serão criados, mas, infelizmente, o que a gente tem visto é que os empregos que serão disponíveis, haverá muitos trabalhos e empregos disponíveis, mas serão altamente técnicos, sabe? Decodificação, engenharia, etc. Eu fico pensando, será que, como população, quantas dessas pessoas estarão capazes, né, ou querem pegar empregos assim, porque vai precisar de uma capacidade técnica absurda, elas vão ter que dominar coisas novas, e não sei se terá pessoas para fechar com todas essas... Elon Musk disse recentemente no podcast da Kara Swisher, no New York Times, que o ser humano era muito lento, extremamente lento, e que por causa disso ia ser engolido pelas máquinas, num futuro muito próximo. Isso é o Elon Musk com aquele jeito de olhar para o futuro que ele tem. Como é que você olha a nossa habilidade de pensar rápido e realmente imaginar um futuro, quando, na verdade, a gente está sempre olhando para o espelho retrovisor e tem como referência sempre o passado? Como é que a gente consegue ser mais rápido? Okay, so I'm going to give a short-term answer and then a longer. Olha, eu vou dar uma respostinha mais curta e uma mais longa, né? Curto prazo. A gente não vai ver o futuro vindo assim, as máquinas vão superar tudo e vão... Não é isso. Eu acho que os humanos as suas habilidades vão ser aumentadas com as máquinas. As máquinas vão nos ajudar a sermos mais efetivos, né? Bilhões, eles podem, meu Deus, decodificar bilhões de dados assim de uma forma muito mais rápida. Isso vai me ajudar como líder, porque eu posso tomar melhores decisões, tendo a máquina me ajudando nessa parte super técnica, super pesada. Eu sempre brinco que o futuro, assim, acho que, sei lá, eu acho que 2047 tudo vai acabar. Não sei por que eu penso isso. E 2047 eu tenho essa coisa, mas o que eu acho que a gente tem que considerar, pensando no futurão, assim, é que a gente já fez tanto progresso, né, essas tendências em exponencial é o GMN. Sabe assim, mapeamento genético. Meu Deus, mapeamento genético é, até agora, a coisa mais louca, a tendência mais performática rápida que acontece. A gente sabe o que estamos fazendo com esse mapeamento genético. A gente não quer fazer muito mais coisas que o nosso genoma, muitas vezes as pessoas são até presas por questões de genoma, mas eu acho que a gente vai começar a ter perguntas a respeito da nossa inteligência e como é que a gente pode afetar as nossas inteligências. O Hark Darwin, ele escreveu um livro muito bom, onde ele fala que de 10 em 10 anos, ciclos de 10 em 10 anos, o que a gente vai ser capaz de fazer, porque a gente vai aumentar cada vez mais nossa inteligência. E a gente tem a tecnologia agora, sabia? A gente não escolheu não fazer, mas eu acho que quando alguns países, talvez eles não são tão éticos e comecem a fazer isso, sabe, vai ter uma história de genoma, vai ter uma guerra de genomas, onde, assim, as pessoas quem é que vai fazer mais rápido, e a gente vai começar a ver, né, se isso acontecer, coisas bem loucas acontecendo nesse sentido, onde populações inteiras de pessoas vão estar andando com QIs a mais de 200, sabe? Quer dizer, será que a máquina vai ser mais rápida do que seres humanos com QIs de 200 plus, sabe? É todo um outro livro que eu ainda não li. Ou seja... Nós temos algumas perguntas da audiência e eu vou dividir com você. A primeira pergunta tem a ver com marketplaces, com e-commerce, na verdade. Algumas tecnologias estão sendo usadas e estão sendo aplicadas, que é blockchain, meios de pagamento, AI. A pergunta é, usando inteligência artificial, entendendo que inteligência artificial é uma tecnologia que é praticamente pervasive, que está embedada em tudo, qual seria o próximo passo
que a IA nos permitiria avançar para além do marketplace quando a gente fala de relação de e-commerce entre marcas e pessoas e indivíduos. Yeah, I mean, for me, Eu acho que, para mim, o modelo preditivo parece que a gente está assim, só ainda na superfície. Claro que tem machine learning e todos esses, todo mundo está com AI, né, acontecendo, ou IA. Mas tudo isso as aplicações estamos coletando cada vez mais dados e tudo mais, e os dados estão numa altura, assim, numa velocidade, cada vez a gente tem mais até do que possivelmente precisamos. Ou seja, para mim, pensando no modelo, como a gente pode perguntar, fazer perguntas cada vez mais complexas e difíceis e ter essas respostas, né, para esse cenário preditivo de futuro, é todo um novo mundo. Por exemplo, eu tenho amigos em consultoria, a gente acha que vai acabar perdendo emprego daqui a pouco, porque a gente vai perguntar para a máquina, e se quer dizer, o que vai acontecer se o mercado cair em 15% daqui a alguns anos? E se isso acontecer? E se isso acontecer? E se isso acontecer? E se isso acontecer? Quer dizer, qual será a ajuda? Quando a máquina puder entender e te dar uma resposta sofisticada o suficiente, profunda o suficiente, aí sim. Eu acho que a previsão econômica é uma das coisas, é uma carreira boa, hein, para o futuro, que seria essa algo como a previsão mesmo econômica. Acho que é uma carreira que eu consideraria. Uma pergunta para você, que o nosso tempo já se encurtou. Olhando para tudo isso e para todos esses aspectos que você apresentou, qual é a principal, talvez a mais importante, competência que um líder corporativo nesse ambiente disruptivo de hoje teria que ter? Yeah, for me, it comes back to the first slide that I shared. Volta aquele primeiro slide que eu compartilhei, sabe? Typical corporate planning of 3 or 5 Aquela questão do planejamento típico. Fazer um planejamento é um exercício legal, mas não funciona. Claro que quando as pessoas me perguntam qual que é a previsão para o futuro, mas eu sempre falo para eles o seguinte. O microfone. Tem que pensar, sabe aquela coisa dos 5 anos, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos? Sei lá, qual que é o seu tempo futuro que você está tentando planejar? Porque ninguém pode brigar com a pessoa, né? Se ela chega e fala, quero uma visão para daqui a 2, 3 anos. A gente tem que ter uma visão futura. Eu trabalho com 103 comunidades. Eu acordo e penso naquilo, porque eu sei, não é um sonho, algum dia, espero que não haja pessoas famintas. Veja, eu ajudo 103 comunidades. Eu sou uma pessoa que trabalho na questão da miséria e da fome, e a gente toda hora está planejando cenários futuros, como é que a gente vai alcançar isso. Eu acordo todo dia. Você tem que manter, sabe esse forecast futuro, né? Essa mentalidade de previsão futura. Toda hora você tem que acordar com isso. Agora, se você não sabe onde você quer ir, ou qual é o tempo futuro que você quer chegar, todas as ondas estão te batendo em você, te dando aí um caldo, como a gente diz, e você não consegue levantar de novo, não é verdade? Senão, tudo não vai acontecer nada. Oh, my God! Pela entrevista, foi muito bacana. Agradeço imensamente você ter aceito o nosso convite para participar. Desejo uma ótima semana para você e até a próxima. Espero que a gente consiga falar com você outras vezes. Muito obrigada.